seguindo nessa linha ainda de retrocesso, né? Isso. Do Plano São Paulo, que acabou colocando o estado inteiro. Algumas cidades que estavam na fase verde migraram para trás, passaram para a fase amarela. Isso, 6 regiões, né, que estavam na fase verde, entre elas capital paulista, região metropolitana, litoral também, houve a mudança para a fase amarela, que é um pouco mais restrita. E algumas cidades, Joel, estão no radar do governo de São Paulo por causa do aumento do número de casos da Covid-19 e há uma preocupação maior também com leitos de UTI. Uma dessas cidades, são 62 no total, é a cidade do Guarujá, muito conhecida e que vive recebendo muitos turistas, especialmente aos fins de semana, e essa é a época, né? De Nossa, descer pra cidade praia, linda. calor, cidade linda e que vive muito cheia. Hoje tem uma reunião com integrantes do governo do estado para discutir medidas emergenciais e muito gentilmente nos atendeu aqui o prefeito do Guarujá, o Walter Suman, está com a gente aqui na linha para falar sobre possíveis mudanças na cidade, prefeito. Boa tarde para o senhor. Oi, prefeito, Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Muito obrigado. Prefeito, Prazer é nosso. qual que vai ser o tom dessa conversa hoje com o governo do estado? A intenção da prefeitura do Guarujá é solicitar algum tipo de auxílio ou os senhores já estão pensando em endurecer ainda mais as regras diante dos números mais preocupantes da Covid-19? Nós já estamos tomando as nossas medidas baseadas na flexibilização do Plano São Paulo. O objetivo é nesse período agora, até o dia 4 de janeiro, tomara que até um pouco antes, a gente consiga flexibilizar um pouco mais, porém a próxima avaliação dia 4 de janeiro, mas nós temos que restringir agora para aos poucos novamente liberar depois. O que nos preocupa é o aumento considerável de pacientes internados em enfermaria e UTI, o número de casos que estão sendo diagnosticados. Nós já estamos tomando alguma medida baseada na reedição da fase amarela do Plano São Paulo, já a partir de amanhã, com algumas medidas restritivas que nós debatemos no nosso sala de situação, comitê de contingenciamento do coronavírus aqui, e definimos algumas ações a serem tomadas de imediato. Que tipo de ação, prefeito? Nós estamos restringindo a entrada, proibindo a entrada de ônibus e vans de turismo em nossa cidade. Isso está definido já pelo nosso comitê. Nós estamos proibindo a utilização de guarda-sóis e cadeiras na faixa de areia de nossa praia. Nós não estaremos permitindo esportes coletivos na faixa de areia. Lembro que os nossos ambulantes continuarão trabalhando, desempenhando a sua função, com uma fita protetora ao entorno, servindo, enfim, mas apenas atividades, esportes individuais, caminhadas. Nós estamos nesse momento restringindo mais as nossas praias, uma vez que Guarujá recebe milhares e milhares de visitantes todo final de semana e de todo o país e todo o estado, basicamente. Isso já a partir de agora, prefeito? Já Colocar cadeira e guarda-sol, não mais? Não mais. Cadeira e guarda-sol, até segunda ordem, nós não estaremos permitindo cadeira, guarda-sóis, não autorizamos esporte coletivo. Não estamos autorizando também, isso é um mecanismo de fiscalização juntamente com o administrador de condomínios e síndicos, plataformas digitais para locação de imóveis para temporada e imobiliárias. Prefeito, a nova reclassificação do Plano São Paulo, ela deverá ocorrer a partir do dia 4 de janeiro. Progressão só a partir do dia 4 de janeiro. Exatamente. Isso quer dizer que até lá a praia do Guarujá não poderá ser utilizada com guarda-sóis? Nós poderão ser utilizados por atividades individuais, pessoas que caminham, esportes individuais. Esportes coletivos não, e nós não estaremos permitindo utilização de guarda-sóis e cadeira na faixa de areia. A gente sente isso, é um impacto duro, mas nós estamos preocupados com o crescente número de internações e óbitos que nos colocam em estado de alerta. A gente precisa endurecer um pouquinho mais essas medidas agora, um pouco mais retroceder como a faixa amarela, para que nós não tenhamos aí um janeiro com risco de caminharmos aí, retrocedermos ainda mais para a laranja ou a fase vermelha. Essa é a grande preocupação nossa. Essas regras que o senhor acabou de explicar para a gente agora são mais rígidas do que a gente teve no auge da pandemia, se não me engano, prefeito. É isso? Aluguel de casas? Nós estaremos adotando essas medidas, inclusive com todo o contexto da fase amarela, válido para shopping center, comércio, serviço, tudo que está muito bem já explicitado.
A maior preocupação nossa é coibir, combater, proibir atividades como os pistões, que a nossa força-tarefa tem sido bastante atuante nesse sentido, aglomeração de pessoas em bares, em lanchonetes, seguindo todo o protocolo da faixa amarela, e nós optamos, nesse momento, proibir a utilização de cadeiras, guarda-sóis, o acesso de ônibus e vans com turismo. Nós estamos sofrendo, infelizmente, a frequência muito preocupante de um turismo que alguns têm chamado de predatório. É estranho essa palavra, mas são pessoas que não têm qualquer cuidado para com a cidade. A cidade está mais cuidada, iluminada, está mais segura, mas nós estamos recebendo, infelizmente, na nossa cidade, pessoas que vêm em excursão, em ônibus, e acabam deixando lixo, depredam a cidade, e nós estamos sendo um pouco mais duros, rígidos nessa questão, né? A gente entende que é uma medida radical, mas se faz necessária nesse momento. Perfeito. Agora, só para entender, a gente entrou nessa questão, eu acho que tem que explicar um pouquinho melhor a questão do aluguel de casa de veraneio, apartamento, etc e tal. A proibição é para aluguéis que fossem fechados a partir de agora, porque eu imagino que hoje é dia 1º de dezembro, quem tinha que se programar já pode ter fechado hotel, já pode ter fechado pousada. Como é que vai ficar nesses casos? O decreto passa a ter validade a partir de amanhã. Então, para novas reservas. Novas reservas não serão autorizadas. Teremos uma reunião, inclusive, amanhã, com todo o segmento de comércio, hotéis, pousadas, restaurantes, administradoras de condomínios, para poder explicitar esses detalhes, que eles terão que nos ajudar a participar igualmente na questão da fiscalização. Infelizmente, a gente sabe que existem locações de imóveis pequenos, com um grande número de pessoas, que acabam trazendo aí, a gente muitas vezes consome muito pouco na cidade e acabam provocando algum transtorno. A gente entende o direito de ir e vir, etc., mas é um momento de pandemia, de risco. Nós tínhamos dia 8 de novembro uma taxa de ocupação de UTI, de UTI e enfermaria em torno de 25%, e ontem, dia 30 de novembro, nós estamos com 43%. Né? Os leitos de UTI, nós tínhamos lá no dia 8 de novembro, 29% de ocupação, estamos saltando para 36%. Nós temos o controle da pandemia em nossa cidade, não existe nenhum desespero, porém há uma preocupação muito grande em novas internações que estão aumentando consideravelmente. O senhor pretende colocar os bloqueios novamente, como vimos no meio da pandemia? Nós teremos sim uma atividade não apenas para veículos de turismo, vans e ônibus, em 4 principais entradas da cidade, juntamente de agentes de trânsito, fiscalização, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, as principais entradas da cidade. Não faremos aquele bloqueio individual, carro a carro, não. Nós faremos o bloqueio apenas de ônibus e vans, seriam 24 horas por dia. Isso já está definido com a nossa Secretaria de Defesa e Fiscalização. Agora, prefeito, eu imagino que para isso funcionar no Guarujá também tem que ser adotado em outras cidades do Litoral Sul, senão a gente tem o risco de que o fluxo de turismo continue chegando ao Guarujá. Os outros prefeitos estão no mesmo caminho que as decisões que o senhor tomou? Nós estamos aguardando, nós temos uma reunião agendada, estamos aguardando uma convocação pelo CONDESB, pelo prefeito Paulo Barbosa aqui de Santos, mas nós optamos, em virtude do crescimento de número de pacientes, de internação, e nós já optamos em tomar essas decisões aqui em nosso município. Tem que ser uma ação coordenada, porque senão... Exatamente. Senão o senhor joga... Senão, o que acontece é o seguinte, o turista que iria para o Guarujá pode se concentrar em uma outra região, uma região mais permissiva. Aí o problema pode se agravar ainda mais. Exato. E no fim das contas, essas regiões, essas cidades do litoral dependem dos mesmos hospitais, né? Eu creio que a maioria dos prefeitos também tomarão essa medida. Nós, em virtude, repito, do risco, do número de casos infectados, de pacientes graves, que já estão lotando o nosso suporte avançado, UTI, enfermarias, e esse espírito de proteção à vida, né, e o volume de pessoas que nos visitam todos os finais de semana, estão realmente colocando em risco a nossa população. Por isso a gente precisou tomar essas ações mais restritivas. Primeira vez que teremos um mês de dezembro aqui em São Paulo sem praia praticamente. Infelizmente. Eu lamento profundamente, mas houve aí uma declaração de dependência por parte aí de muitos, né? Eles lotam praias, hotéis, festas, bares, restaurantes. O brasileiro quer viver, mesmo que para isso precise morrer, né? E a gente não pode baixar a guarda, não, porque
hoje todos nós temos aqui um parente familiar, um vizinho que foi infectado ou que foi a óbito. Então, os casos começam a se multiplicar. Isso é realmente preocupante. Não dá para ignorar. Uso de máscara, fiscalização. Nós chegamos a fazer pedágios educativos. Não baixamos a guarda em nenhum momento na questão da questão preventiva da educação. Distribuímos mais de 15 a 20 mil máscaras, né? Orientamos com faixas, banners, pedágio educativo. A questão preventiva educativa é o que nós estamos fazendo desde quando houve uma redução do número de casos. Porém, agora, com esse número crescente de casos diagnosticados, internações em UTI, enfermaria e óbitos, não nos resta outra alternativa, infelizmente, de ter que tomar essas medidas restritivas em nossa cidade, por ser uma cidade de veraneio, fortemente visitada, e também nos adequarmos à fase amarela do Plano São Paulo. Mais alguma mudança no funcionamento da cidade, prefeito, em relação a bares, restaurantes e comércio? Não, segue o que está preconizado na faixa amarela. Entendi. No comércio não vai haver prejuízo, segue o que está. Estamos em pleno diálogo constante com todos os segmentos representativos da cidade. Para não perder o verão inteiro, pelo que eu estou entendendo, vocês estão se preparando agora no mês de dezembro, apertando no mês de dezembro para poder desfrutar do Guarujá a partir de janeiro. É isso? Janeiro e fevereiro, exatamente. Tá bom, então. Exatamente isso. É uma pena, uma notícia muito triste, mas muito infelizmente triste. É uma ação necessária. Uma ação necessária e já esperada, né? Nós estamos trabalhando no fio da navalha, né? Uhum. Flexibiliza demais. São efeitos colaterais, flexibiliza de menos, outros. Então, a gente entende, é um período extremamente difícil, mas que precisa obrigatoriamente a conscientização da população. Né? Essa declaração de dependência não pode continuar. Essa questão do não uso de máscaras, dos cuidados pessoais, de consciência de saúde pessoal e saúde pública, precisa ficar enraizado. E há uma desobediência coletiva em algumas localidades, em alguns segmentos, que é preocupante. Tá bom, prefeito. É uma pena, mas que tudo se resolva no mês de dezembro para a gente poder desfrutar desse paraíso que é o Guarujá a partir de janeiro do ano que vem. Que Deus nos abençoe. Amém. O senhor é médico, o senhor sabe muito bem o que está falando e o que está fazendo também em conjunto com a sua equipe. Isso. Exato. Doutor, prefeito, obrigada, viu? Um grande abraço. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Prazer falar com o senhor. Boa Perfeito. sorte aí, sorte para nós.